Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo de número 7. A epístola é a primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 7. Vamos meditar nessa palavra hoje, segunda-feira, 1º de agosto do ano de 2011. Vamos meditar nessa mensagem aí no dia de hoje. 1 João, capítulo 2, versículo de número 7. Vamos lá, a Bíblia diz assim, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Vamos repetir novamente? Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Eu quero que você navegue profundo nesse versículo, essa mensagem que João ele estava escrevendo ali para todo o povo de Deus da época e para nós que haveríamos de ler essa mesma palavra nos dias atuais. Eu quero que você entre dentro desse versículo. E para que a gente venha navegar nesse contexto, nesse trecho e nesse versículo, eu quero que você medite comigo e entre em uma história em que muitos pregadores, eles acabam mencionando essa história. Algumas pessoas também que pregam a palavra de Deus, eles costumam também repassar essa história. Talvez você até conheça. É uma história verídica que aconteceu, que nos leva a meditar um pouco na palavra de Deus e a meditar na nossa realidade e a compreender esse versículo. Conta-se, querido, que um fazendeiro, dono de uma fazenda, ele tinha muita raiva de crente. Ele não gostava de crente, ele não gostava que alguém falasse sobre crente. Se alguém convidasse ele para ir visitar uma igreja de crente, ele ficava com raiva. Ele dizia todas as coisas que vinham na sua cabeça, mas não queria saber de crente. Quando alguma pessoa chegava para ele, ei, vamos visitar ali, vai ter aniversário hoje. É onde? É na casa de crente? Não vou. Alguém chegava para ele, eu quero lhe convidar para ir para um casamento. É onde? Na igreja de crente? Não vou. Ele tinha, irmão, um complexo, sabe, a respeito dos crentes, que ele não queria saber. Ele dizia que os crentes eram doidos, ele dizia que os crentes eram malucos, ele dizia que os crentes faziam tudo o que não presta dentro da igreja, ele dizia que os crentes lá dentro, eles não adoravam a Deus, adorava era ao demônio, falava muito o nome do diabo dentro da igreja. Era a visão que ele tinha, ele não queria saber de crente. Isso ia passando dia após dia, essa raiva, essa ira dentro do seu coração. Mas olha só o que foi que aconteceu. Um dia, uma caravana de irmãos, de jovens, de senhora, eles iam visitar uma igreja da rua dele. E nesse momento, esses irmãos que iam visitar essa igreja da rua dele, eles iam andando em direção à igreja quando começou a chover. Primeiro começou a serenar e começou a aumentar e chegou a chover mesmo forte. E os irmãos não queriam ir caminhando porque eles iam se molhar, é claro. E eles resolveram parar. Eles pararam justamente onde? Na casa do irmão. A casa do irmão tinha um alpendre, desse fazendeiro tinha um alpendre, e eles pararam lá para passar a chuva. E quando chegaram lá, eles perguntaram, o pastor da comitiva que ia visitar a igreja lá. Ele perguntou, a gente pode passar um instante aqui enquanto a chuva passa mais?
pra gente seguir em viagem? E o fazendeiro disse, pode, vocês podem ficar à vontade. E os irmãos ficaram lá no alpendre do fazendeiro. E ficaram lá. Só que crente, você já sabe como é. Se você se encontrar perto de um crente, ele vai estar louvando ao Senhor, mesmo baixo ou alto, ou dando glória a Deus, ou dando aleluia. E os crentes ali, eles iam para o culto, e já estavam com aquela vontade de dar glória a Deus, dar aleluia e de louvar o Senhor. E de repente, os irmãos, os jovens começaram a dizer, pastor, vamos louvar. E o pastor perguntou para o homem daquela casa, ele perguntou, a gente pode cantar uma música aqui enquanto a chuva passa? E o fazendeiro, pode, vocês podem ficar à vontade. Ora, era crente simpático, educados que estavam ali. E ele abriu as portas, pode. Só que ele não sabia, irmãos, que aquele povo que estava ali era crente, ele não sabia. E ele disse, vocês podem cantar a música de vocês aí, não tem problema. Eles começaram a cantar lá, e cantavam o hino 15, cantavam o 545, aquela coisa toda, os irmãos todos alegres ali, regozijantes, e começaram a cantar e a louvar o Senhor, e aquele homem gostando, sabe, ele gostava daquele negócio, daquelas músicas, da letra, da melodia, que estava ali sendo ministrada pelos irmãos. E de repente, quando terminaram de louvar, o pastor ele perguntou, a gente está aqui, e a gente está com vontade de ler a Bíblia aqui, falar alguma coisa, contar algumas histórias, falar de Deus. Aí ele se alegrou, falar de Deus? Se é para falar de Deus, pode falar de Deus. Aí o pastor começou a trazer uma mensagem, irmão, uma mensagem poderosa, que você costuma talvez ouvir, uma mensagem lá de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus, Ele deu o seu único Filho, por amor daqueles que confiam nele, simplesmente por amar incondicionalmente. Você talvez já leu essa mensagem que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16. E ele começou a pregar. Ele pregou que salvação só em Jesus. Ele pregou o amor de Jesus. Ele pregou a forma como que Jesus amou a humanidade. A forma como Jesus se doou pela humanidade, pela salvação, pela preocupação. E o pastor, ele louvou, ele pregou, ele orou, depois ele pediu para orar. Aí quando terminou tudo isso, o fazendeiro, ele disse assim, que coisa bonita é essa? Eu nunca vi coisa tão bonita na minha vida. Mas ele começou a dizer, mas eu acho que, eu acho que vocês não são crentes. Porque eu não gosto de crente. Se fosse crente que estivesse aqui, eu não queria saber. Mas vocês louvaram aqui, vocês é de onde mesmo? Porque vocês é um povo diferente, vocês não podem ser crente. Vocês não são da mesma religião, das religiões que existem aqui. Ele começou a dizer nome de religiões que tinha lá. E ele começou a perguntar, vocês são o quê? Esses louvores que vocês cantaram é bonito demais. Essa palavra que vocês trouxeram é bonita demais. Vocês não são crentes. E o pastor olhou para ele, fixando os olhos nos olhos dele, e disse assim, meu Senhor, nós somos crentes. Nós somos crentes. Isso que acabou de acontecer aqui na sua casa foi um culto. A gente orou, a gente louvou, a gente ministrou a palavra. Isso é um culto. Mas como pode um culto ser desse jeito? Ele não queria saber de crente, irmão. Como pode um culto ser tão bom desse jeito? Os louvores que tocam, vai penetrando os nossos corações. O louvor que toca a alma, uma palavra que alegra. Como pode um culto ser desse jeito? E o pastor, foi um culto que aconteceu aqui na sua casa. A gente celebrou um culto na sua casa.
Aí ele começou a dizer, pois se um culto é bom desse jeito, eu quero aceitar Jesus e ser crente na pessoa de Jesus e caminhar junto com vocês para ouvir, adorar a Deus, louvar juntamente com vocês, ouvir essa palavra todo dia na igreja, meditar, orar juntamente com vocês, porque é bom demais. Sabe por que esse homem veio ver isso somente agora? Você sabe por quê, irmão? Porque ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica para saber o que é verdadeiramente um culto. Vamos voltar para a mensagem. Eu não quero trazer para você somente histórias, não. Eu quero pregar a Bíblia para você. Eu li para você em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 7. Eu contei essa história, mas eu não vou fugir da Bíblia. Olha o que é que João está dizendo. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Sabe por que aquele homem não sabia o que era um culto? Sabe por que aquele homem não sabia o que era que os crentes faziam? Porque ele nunca entrou dentro de uma igreja evangélica para saber o que é um culto, e nem o que os crentes faziam, e nem o quanto era bom louvar, o quanto era bom ouvir a palavra, o quanto era bom adorar a Deus em uma oração. Ele só veio saber disso a partir do momento em que os irmãos estiveram pregando lá, estiveram com ele lá. Sabe por que muitas pessoas da época, quando Jesus começou a pregar, quando Pedro ele começa a pregar, quando Paulo começa a pregar, e quando João, o que escreveu isso aqui, as pessoas começavam a questionar: ei, você que está querendo mudar a lei de Moisés? Você está querendo mudar aquilo que nós aprendemos? Você está querendo mudar a lei de Deus? Aí João cheguei: eu não quero mudar não, irmãos. Irmãos, eu não vos escrevo mandamento novo. Eu não estou inventando isso não. É um mandamento antigo que desde o princípio tiveste, mas que nunca tiveram a curiosidade de ver. Eles questionavam Jesus: Jesus, você está querendo mudar a lei de Deus? Não, irmão, Jesus ele não estava querendo mudar a lei de Deus. É porque o povo não tinha conhecimento da lei de Deus e não sabia que aquilo estava na lei de Deus. É a mesma forma que o homem, ele abre a sua boca para dizer coisas acerca da Bíblia e que não há na Bíblia. Por exemplo, que quando o homem morre, as pessoas costumam dizer que essa pessoa, ela vai para um terceiro lugar, que não é céu, que não é inferno. E nesse terceiro lugar ele tem a possibilidade de sair do inferno e ir para o céu. Algo que as pessoas chamam de purgatório, uma situação ilusória, em que a Bíblia, ela não deixa escrito em momento algum esse detalhe desse purgatório. A Bíblia não fala disso. Eu estou falando de Bíblia. A Bíblia fala que é céu e inferno, que as nossas obras que foram feitas aqui na terra hão de nos levar ou para o céu ou para o inferno. E porque as pessoas questionam ao ouvir isso: ei, você está querendo trazer algo novo para nós? É não, irmão, é algo antigo, que estava na Bíblia desde os primórdios, desde os apóstolos que eles começaram a escrever, estava lá. Mas sabe por que as pessoas questionam e dizem que é mandamento novo, é uma palavra nova, é uma doutrina nova? É porque nunca tiveram a curiosidade de ler a palavra. Aí a Bíblia diz: errais muito por não conhecer as Escrituras. Muito erra o homem por não examinar a Bíblia. Olha o versículo 8. O versículo 8 diz assim, ó: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz
ilumina. Agora João, ele vem dizer assim, sabe qual é o mandamento novo que eu quero trazer para vocês? É que se vocês ouvirem ou lerem o mandamento antigo e passar a conhecer, o mandamento novo que eu trago para vocês é esse, que as trevas, ou seja, aquilo que vocês não estavam sabendo, aquilo que vocês não estavam conhecendo ainda, a cortina que estava na frente dos vossos olhos vai sair, as trevas vai sair, vai iluminar tudo, ou seja, Jesus agora vai ensinar vocês, é esse o mandamento novo que eu quero trazer para vocês. Mas, se vocês olharem para o mandamento que estava lá, é antigo, a Bíblia é antiga, mas são poucos aqueles que têm a curiosidade de procurar conhecimento nela, para não dizer eu acho ou eu penso, é dessa forma, é daquela outra forma. Não, vamos conhecer a palavra de Deus, para nós tirarmos conclusões certas da palavra do Senhor. Aquele homem, ele tinha uma conclusão fajunta sobre ser crente, sobre culto, sobre adorar a Deus, o que era feito na igreja, e ele tinha um ódio, ele tinha raiva, mas a partir do momento que ele viu que não era aquilo que ele estava pensando, aí ele começou a ter uma outra visão. Aí você pensa em tantas coisas que talvez você tenha uma visão distorcida. Vamos ler a Bíblia, irmão, para nós vermos o que estava escrito desde os primórdios. Não é crente que fala, não. A gente é muito questionado em que muitas pessoas falam assim, os crentes estão trazendo um mandamento novo, os crentes estão trazendo uma doutrina nova, os crentes estão querendo renovar, estão trazendo aí uma pregação nova. Não, irmão. É uma pregação que desde a antiguidade, a Bíblia que você tem acesso, a Bíblia que você tem na sua casa, é aquilo que pregamos. E sabe por que muitas pessoas questionam? É novo isso que os crentes estão trazendo. Não. É porque muitas pessoas não tiveram a curiosidade de ver aquilo que é antigo, mas que está na sua Bíblia. Por exemplo, se nós falamos que nenhum bêbado vai herdar o reino dos céus, como está escrito lá em Apocalipse 21:8, ou lá em Efésios, ou lá em 1 Coríntios, é algo que tem na sua Bíblia, está aí ao teu acesso, que escreveu, foi alguns apóstolos da época, olhe só, não é coisa de hoje não, foi os apóstolos que escreveram na época, alguns aí foi Paulo falou que nem um idólatra, e nem um bêbado, nem um feiticeiro, nem um roubador, nem um mentiroso herdará o reino de Deus. E esse João, que nós estamos meditando, que ele está dizendo que não trouxe mandamento novo, foi o mesmo João que escreveu lá em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8, dizendo que tais pessoas não vão para o céu. E quando você escuta isso hoje, você começa a dizer, é coisa nova que estão trazendo. Não, é porque você não teve acesso ainda de ler a palavra de Deus. Irmãos, vamos prestar bastante atenção na Bíblia. Vamos prestar bastante atenção. Olha, lembrando de uma passagem bíblica, o quanto o homem ele tem medo de entrar naquilo que ele não conhece. Por exemplo, quando vamos meditar, lá em Gênesis nós temos uma história, é a história de Noé. Eu acredito, a Bíblia não fala que ele estava pregando, dizendo que vinha um dilúvio. Olha, veio um dilúvio. A Bíblia não fala. Mas vamos crer que ele não queria aquilo para ele. Se você for bastante profundo na mensagem, tendo a mente de Cristo, você acha que ele, sabendo que a humanidade haveria de ser submergida ali por água, você acha que ele iria ficar com aquilo só para ele? Só a minha família vai ser salva, só a minha família vai entrar na arca. Você acha que ele iria fazer isso, irmão? Acredito que não. Ele estava ali dizendo, olha, vai vir um dilúvio. Acredito que ele falava isso. E ele pregando ali, pregando. Só que, se você for ler a Bíblia,
desde que Jesus, ou melhor, Deus, ele criou a terra, ou melhor, Jesus, Deus e o Espírito Santo estavam ali no tempo da criação. Não havia chuva sobre a terra. E Noé começou a dizer, vai vir uma chuva aí. E começou, querido, o povo a ficar meio, vai vir uma chuva. E eles não acreditaram muito. Mas Noé entrou na arca, os animais entraram na arca, fechou as portas lá, vem chuva. Veio chuva, aumentou, e o povo abre a porta, ou seja, era algo que eles não conheciam e não estavam acreditando por ter medo de entrar naquilo que eles não conheciam, ou acreditar naquilo que eles não conheciam. Da mesma forma a morte. Quantas pessoas têm medo de morrer? Por quê? Por que tem medo de morrer? Porque não sabe o que está por vir, ou o que está do outro lado dessa vida. O que tem lá? Como é depois da morte? O que vai acontecer? Eu vou para onde? Como é? Será que eu vou no corpo assim? Como é o meu espírito? Eu vou para onde? Não sabe. Aí tem medo. Ei, se tu morrer, tu vai para onde? Não sei. Porque tem medo, irmão. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Para ir para o céu, só Jesus. Para ter vida e vida com abundância, morar com Deus e não morar com o diabo, é Bíblia, irmão. É palavra dura, mas é Bíblia. Para morar com Deus, só através de Jesus. Por quê, irmão? João capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, palavra de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só ler a Bíblia, a gente vai ver que isso não é mandamento novo, é palavra de Jesus. Olha, lá na antiguidade, Jesus falando isso. Não é palavra de hoje, nem é palavra de ontem, não. É palavra nova. Não tenha medo, irmão, de acreditar nisso, porque você não conhece. Mas se aprofunde nisso, entre realmente nessa palavra e vá navegando nela e buscando mais conhecimento, e você vai ver o que os crentes pregam não é mandamento novo, é que está na Bíblia. É só você analisar o que diz a palavra de Deus e você vai ser uma bênção e vai obter a sua salvação por intermédio de Jesus.